para você não passar perrengue viajando com criança. Dica número 1: defina um orçamento. Definindo seu orçamento, é mais fácil você saber quais destinos vão caber no seu bolso. É muito mais fácil do que você escolher um destino e depois correr atrás de um orçamento que às vezes é até difícil de ser alcançado. Então, definindo um orçamento, você consegue ficar mais focado em achar, ou focada em achar o seu destino ideal que caiba no seu bolso, no bolso da sua família. Dica número 2: conhecer bem o seu destino. Conhecer o clima, conhecer a comida típica, conhecer a moeda que é utilizada, ou se aqui mesmo no Brasil, conhecer os costumes daquele lugar. Toda e qualquer informação para que você evite de passar um perrengue desnecessário é importante para a tranquilidade da sua viagem. Isso é fundamental quando a gente está viajando com criança. É muito importante que a gente consiga antecipar alguns pequenos problemas. Mas eu vou agora contar para vocês uma história de um perrengue que eu passei com o Cláudio antes de ter as crianças, mas justamente porque a gente não se preocupou em saber sobre o nosso destino, nem sobre o clima, qual o clima que estaria lá. Na nossa lua de mel, nós estávamos tão preocupados com a nossa festa de casamento, com a nossa cerimônia, que a gente simplesmente esqueceu de buscar informações sobre o clima que estava no nosso destino de lua de mel. Então, a gente preparou malas como se estivesse aqui no Brasil. Estava muito calor aqui na época e fomos para o nosso destino de lua de mel com roupa de calor. Chegando lá, estava um frio horrível. Então, a gente passou muito perrengue, a gente teve que comprar roupa de frio e se a gente tivesse, com um pequeno detalhe, olhado, o clima que estaria naquela época, a gente evitaria de ter passado esse perrengue, com certeza. Agora imagina se fosse com criança, eu não quero nem pensar. Dica número 3: organização dos documentos. Essa é uma etapa fundamental para que você possa fazer uma viagem com tranquilidade, com crianças ou sem crianças, isso não importa. Nesse caso, eu costumo entrar no site das prefeituras, quando estou viajando dentro do Brasil, ou do governo local, quando é para fora do Brasil. Mas é importante que você se antecipe e procure entender quais são os documentos necessários para entrar naquele país, ou se você vai para uma região onde é preciso apresentar algum documento, por exemplo, relacionado a algum tipo de vacina ou alguma outra informação. Vou contar para vocês um perrengue que a gente passou na nossa primeira viagem para fora do Brasil com o Arthur. Nós estávamos indo para o Chile e na hora de fazer o check-in no aeroporto, a moça lá do balcão nos perguntou: cadê o RG dele? Ou o passaporte? Eu falei: como assim? Ele é um bebê, ele não precisa de documento de identidade. Eu trouxe a certidão de nascimento dele. A gente já tinha viajado para Brasília e para outros lugares apenas com a certidão de nascimento. Ela falou: não, você não consegue entrar em outro país se você não tiver um documento com foto. Eu falei: como assim? Quando ela falou aquilo pra mim, o meu mundo caiu. Eu saí desesperada do aeroporto, porque eles conseguiram remarcar o nosso voo pro dia seguinte. Então a gente saiu desesperada para o local determinado pra gente poder retirar um RG. Chegando lá, as pessoas que estavam naquele atendimento naquele dia se sensibilizaram com a nossa situação e conseguiram viabilizar esse documento de identidade pro Arthur para que a gente pudesse retirar no dia seguinte. A gente saiu super cedo de casa, buscamos o documento do Arthur e fomos direto para o aeroporto. Assim, para vocês verem, uma coisa boba, uma coisa super simples. Se eu tivesse simplesmente entrado no Google ou até mesmo no site do governo local na época e tivesse buscado informações sobre esse assunto, eu teria evitado de passar esse perrengue com o Arthur pequenininho e ainda também teria evitado de perder um dia da minha viagem, das minhas férias, né? Olha que fofinho que ficou na época. Não sei se vocês conseguem enxergar. Mas no final das contas, valeu super a pena. Depois dessa, a gente nunca mais errou com relação a isso. Quarta dica: organização da bagagem. É importante que você se atente às regras da sua bagagem, da sua companhia aérea. Peso, volume, tamanho, medida, quais são as regras de despacho. É
importante que você se atente a essas informações. Parece uma bobagem, né? Que isso é bem óbvio, mas muita gente se enrola nesse assunto de despacho de bagagem. A outra questão importante é a praticidade da sua mala. Pensa na sua logística. Como que vai ser para você carregar 2 malas, ou uma mala grande, ou uma mochila? Então, pensa na praticidade dessa sua logística. Vou contar para vocês uma situação que aconteceu com a gente na nossa última viagem para a Europa. A gente estava com 2 crianças de colo, o Arthur deveria ter uns 4 para 5 anos, e a gente decidiu levar 4 malas de mão e 3 carrinhos. Imagina como que a gente ia viajar por quase um mês, por vários locais, andando de trem, de avião, de ônibus, e a gente estava com todas as mãos ocupadas, então foi a pior decisão que eu tinha tomado naquele momento. Então, no nosso primeiro destino, a gente decidiu deixar os nossos carrinhos guarda-chuvas, que a gente tinha feito uma péssima escolha, e compramos um carrinho único para gêmeas. E depois, logo em seguida, nós compramos uma mala grande, onde couberam todas as outras malas pequenas. E assim a gente conseguiu realizar o restante da viagem de uma forma muito mais tranquila. Mas se eu tivesse pensado nisso antes, eu teria evitado gasto e também teria evitado o perrengue com as crianças. Quinta dica importante para não passar perrengue viajando com criança: montar uma farmácia básica. Essa dica, na realidade, ela é importante para qualquer pessoa que vai viajar, com criança ou sem criança. Gente, montar uma farmácia básica é importante, mas com criança, procure um pediatra para saber os remédios, né, que vocês costumam utilizar: dor de cabeça, dor no ouvido, dor na garganta, dor de barriga, enjoo. É importante que você monte a sua farmacinha, principalmente para evitar de passar um perrengue. Você vai chegar às vezes num hotel, mesmo aqui dentro do Brasil, onde não tem uma farmácia próxima, ou se você vai para outro país e determinado medicamento só é comprado através de receituário médico, então é bom evitar esse tipo de probleminha. Uma situação que aconteceu com a gente nessa mesma viagem do Chile foi que eu resolvi comer um sanduíche natural na nossa conexão em Guarulhos. Essa viagem realmente ela foi premiada, gente. E aí eu fiquei super desarranjada, passando mal, vomitando muito durante todo o voo. E o Arthur era um bebezinho, mamava ainda, precisava muito de mim e eu tava sem condição nenhuma. Então nós chegamos no Chile já de madrugada e o Cláudio teve que sair na rua com o Arthur para poder comprar um remédio para mim. Imagina, chegando lá, o farmacêutico não estava conseguindo entender que eu estava desarranjada. No final das contas, resumindo a história, o Cláudio voltou para casa com um Gatorade e um chazinho. Nada melhor do que isso, né, gente? Mas se eu tivesse organizado a minha farmacinha, tinha evitado de passar o meu perrengue. Espero que vocês gostem. Se vocês puderem, compartilhem para ajudar aqui no nosso projeto. E é isso. Até mais!